E se a realidade que a gente conhece, sabe, o universo, os planetas, nós mesmos, não for bem o que parece? Hoje, a gente vai mergulhar numa ideia radical da filosofia hermética, guiados pelo Caibalião, a ideia de que o universo inteiro existe dentro de uma mente. É um conceito que pode mudar tudo. Vamos lá. Desde o ser humano olhou para as estrelas, uma pergunta não sai da nossa cabeça. É um mistério que está aí unindo filósofos, cientistas e místicos há milênios numa busca sem fim. Pensa um pouquinho nisso. Essa cadeira, o ar que a gente respira, a própria ideia de existir. De onde veio tudo isso? Qual é a matéria-prima fundamental? Essa é a grande questão, né? O ponto de partida de toda a busca por conhecimento. Então, a filosofia hermética chega com uma resposta que é, no mínimo, surpreendente. E, segundo ela, é a única resposta que faz sentido de verdade. Uma resposta que não se baseia em matéria ou energia como a gente entende, mas em algo bem mais profundo. A base de tudo isso é o conceito do o todo. Mas olha, não é um Deus de barba branca, tá? É a própria realidade que está por baixo de tudo. É a essência, a coisa em si, que os hermetistas descrevem como uma mente viva, infinita e que está em todo lugar. E aqui está a grande revelação, o primeiro e mais importante princípio hermético, o mentalismo. O que ele diz é que o universo, com todos os seus sóis, planetas e formas de vida, não é uma coisa material criada do lado de fora. Na verdade, é uma criação mental, que existe inteiramente dentro da mente do todo. Tá, mas por que essa seria a única resposta possível? Parece uma ideia muito louca, né? Mas o Caibalion nos guia por um raciocínio bem afiado para mostrar por que as outras possibilidades simplesmente não fecham a conta. A lógica aqui é fascinante. Vamos pensar juntos? Primeira opção. O todo cria o universo a partir de si mesmo. Para isso, ele teria que se dividir, tirar um pedaço de si. Mas isso é impossível para algo que, por definição, é infinito, é tudo. Não dá para diminuir o que é tudo. Segunda opção, criar a partir do nada. Isso também é descartado. Do nada absoluto, bom, nada pode surgir. Então, se a criação não pode vir de um pedaço do todo e nem do nada, o que sobra? Só resta uma possibilidade que faz sentido, a criação mental. É como a gente, podemos criar mundos inteiros na nossa imaginação. O todo cria o universo real dentro da sua própria mente. Entender que o universo é mental é o primeiro passo. Mas como exatamente isso acontece? A filosofia hermética nos dá uma chave para entender isso, um atalho. Para entender o grandão, o universo, a gente precisa olhar para o pequeno, para nós mesmos. É aqui que entra a famosa lei da correspondência. Assim como é em cima, é embaixo. Ela basicamente nos diz que os padrões se repetem em todas as escalas. Então, para entender como o todo cria lá no nível cósmico, a gente pode simplesmente olhar para como nós criamos aqui. Isso ilustra o processo de um jeito brilhante. A gente, aqui no nosso plano finito, cria pensamentos, ideias, histórias, universos inteiros na nossa cabeça sem usar nada além da própria mente. A criação do universo pelo todo segue o mesmo princípio, só que numa escala infinita. A diferença não é no tipo de criação, mas no grau. Agora, vamos para a próxima camada, porque a coisa fica ainda mais profunda. Essa criação toda não é um ato de uma coisa só. É um processo que envolve um princípio duplo que está presente em todos os níveis da existência. E é muito importante entender isso aqui. Quando os hermetistas falam de gênero, eles não estão falando de sexo biológico, de homem ou mulher. Eles estão se referindo a duas energias criativas fundamentais, sabe? O polo ativo e o polo receptivo. Os dois são necessários para qualquer tipo de criação, seja física, mental ou espiritual. Aqui a gente vê a dança da criação. O princípio masculino, que seria a mente pai, é o aspecto que projeta a vontade, a semente da ideia. Daí vem o princípio feminino, a mente mãe, que a gente conhece como natureza, que recebe essa semente, cuida dela e faz o trabalho de dar forma ao universo. São dois polos do mesmo processo. Um não consegue criar sem o outro. Essa citação, ela resume tudo de um jeito lindo. Ela nos lembra que a gente não está perdido num universo frio que não se importa. Nós somos filhos dessa mente cósmica dupla e por isso a gente está sempre em casa, seguro na nossa origem. Tudo isso é fascinante numa escala cósmica, mas e na prática? Qual é a implicação disso para a nossa jornada individual? Como essa visão de realidade afeta a nossa vida, o nosso destino?
Se essa visão estiver certa, se a gente realmente vive dentro de uma mente infinita, então as maiores questões da vida, morte, propósito, nosso lugar no cosmos, ganham uma luz completamente nova. E a resposta hermética é profundamente reconfortante. A implicação disso tudo é transformadora. Se tudo é mente, a aniquilação é impossível. A tal da morte vira só uma transição, uma passagem para um novo plano de existência, um renascimento. A jornada da alma é sempre para frente e para cima, evoluindo. O universo deixa de ser um lugar frio e hostil e se torna o nosso verdadeiro lar, onde estamos seguros na consciência que nos criou. E vamos terminar com esta afirmação poderosa. Segundo essa filosofia, ninguém está sozinho ou abandonado. Cada ser, de um átomo a um anjo, é uma expressão da mente pai-mãe. A pergunta que fica é: como a gente viveria de um jeito diferente se realmente entendesse que o universo inteiro é uma grande mente e nós somos parte dela?